Todos, graça e paz. Amém, meus queridos? Você pode tomar assento. Glória a Deus pela sua vida. Você pode estar aqui também nessa noite. Você é bem-vindo neste lugar. Interessante, estava ali meditando e me lembrei de algo que uma vez eu ouvi a respeito do culto. Eu creio que até agora, meus amados, foi tudo maravilhoso. Nós poderíamos encerrar por aqui e ir para casa e estaria perfeito. Porque até agora nós prestamos um culto a Deus. Você entende que até agora foi nós que fizemos para Deus? Você veio aqui, você deixou a sua casa, você adentrou este lugar, você ouviu palavras de Deus aqui, você louvou, você cantou, você ofertou, você dizimou, e tudo isso nós fizemos para Deus. Mas não sei se você percebe que este momento que nós vamos ter agora é o momento que Deus vai prestar para nós. É Deus que vai falar para nós. E eu estou aqui nessa noite como um canal para transmitir a Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo. Ministra através da minha vida. Ministra através da minha vida, que eu seja um canal para ministrar aquilo que o Senhor tem para nós, como igreja nessa noite. Obrigado, papai, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus pela sua vida. Meus amados, nesta noite quero ministrar uma palavra de ensino. Não é muito comum a gente trazer assim um ensinamento, mas eu quero trazer um ensinamento e na realidade é um incentivo. É um incentivo a nós, para que nós venhamos evangelizar. Ou seja, que nós venhamos levar a palavra de Deus a qualquer pessoa que ainda não conhece, porque nós sabemos que o tempo está próximo, está abreviado o tempo, está abreviado a volta do Senhor Jesus, está às portas. Quer você acredite ou não, está às portas. Tudo que tem acontecido são os sinais. Nós já temos vivido, os princípios das dores. E existe muita gente ainda que precisa conhecer o Senhor Jesus. Então eu gostaria que você ficasse atento. Nós, como igreja, nós temos a visão também dos 5 ministérios. E tem dentro dos 5 ministérios o evangelista. Eu não sou evangelista, mas nessa noite eu quero trazer uma palavra de incentivo para você evangelizar. Amém, meus queridos? Receba isso no seu coração. O título da ministração dessa noite é Pescadores de Homens. O nosso tema do ano é Águas Profundas. E para que nós possamos entrar nestas águas profundas, nós precisamos mergulhar. Mas nós só vamos mergulhar quando nós tivermos água e quando nós temos pessoas também ao nosso lado para mergulhar. Eu quero dar crédito também nessa ministração para o pastor Luciano Subirá. Eu peguei um pensamento que eu ouvi dele e eu fiz uma adaptação e eu creio que Deus usou eu para montar esta ministração e passar para vocês nessa noite. Portanto, preste atenção, veja como você vai poder usar isso também no seu dia a dia, no seu trabalho, onde você estiver. Eu creio que tem aplicação também para isso. Amém, meus queridos? O texto básico que eu quero ler está em Mateus. Nós vamos ler bastante a palavra de Deus nesse primeiro momento. E depois eu vou passar uma parte com base de dados sobre evangelismo. O texto que eu gostaria de ler está em Mateus capítulo 4, do 18 ao 22, que diz assim: Caminhando Jesus ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam num barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai os seguiram. Se você é um estudioso da palavra de Deus, se você lê a Bíblia, você vê que quando Jesus chamou os discípulos, Ele sempre chamou pessoas
que estavam trabalhando. Ele nunca chamou pessoas ociosas. Sempre Ele chama aqueles que estão trabalhando. Por isso que quando você participa de uma igreja e conhece o funcionamento da igreja mais fundo, você vê que uma pessoa, ela faz vários serviços. Ela está em vários setores trabalhando. Porque o Senhor, Ele não chama os ociosos, Ele sempre trabalha, Ele sempre chama aquele que já está trabalhando. E nessa noite eu incentivo você a trabalhar. Nem que seja levar a palavra do Senhor para aquele que ainda não conhece. A parte principal desta palavra de evangelismo, de evangelização, é fazer com que a outra pessoa que ainda não conhece aquilo que você conhece, possa conhecer através de você. Amém, meus queridos? Jesus, quando chama eles aqui nesse texto que nós lemos, Ele está mudando o tipo de pesca. Nós vamos falar aqui sobre pesca, sobre rede. É uma analogia que Jesus usava muito no sentido de levar a palavra de Deus e de evangelizar. Então Ele está mudando o tipo de pesca. Agora esses discípulos, eles seriam pescadores de homens. Amém? Pescadores de homens. Quando eu digo pescadores de homens, é do ser humano, é de criança, é de mulher, é de homem. É de todos aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Nós podemos ver, amados, que eles continuaram lançando as redes. Esses discípulos, eles continuaram lançando as redes, mas agora de uma forma totalmente diferente. Eles não estavam mais no mar da Galileia, não estavam mais nos rios, eles estavam agora junto com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos chama também nessa noite, para que nós possamos também lançar as redes. Quando nós falamos de rede, não sei se você conhece uma rede, literalmente, existe a tarrafa, existe a rede ela é toda entrelaçada, né? E rede, também eu quero que você olhe, quando nós ministrarmos sobre isso, também no sentido de relacionamento. Existe até uma palavra muito conhecida ainda, as mídias sociais são redes de relacionamentos. Então, rede aqui também, nós vamos falar sobre relacionamento entre nós, cristãos, e também com aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. E nós precisamos de relacionamentos para ganhar almas para o Senhor Jesus. Quero falar sobre os dois tipos de evangelismo nessa noite, né? O primeiro, evangelismo com rede, depois evangelismo eficaz, como eu falei. Nesse primeiro instante vamos ler talvez um pouquinho mais, e no outro eu vou trazer uma base de dados, uma pesquisa a respeito de evangelismo. Todos atentos? Glória a Deus pela sua vida. Então o primeiro ponto, você que gosta de anotar, é evangelismo com rede. Talvez eu repita alguns textos, né, durante a ministração, mas esse primeiro texto que eu quero ler sobre evangelismo com rede está em Mateus 28, de 18 ao 20, que diz assim: aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui está a grande comissão, aqui está a grande missão, que é nós irmos, é o ide, nós irmos e fazer discípulos de todas as nações. E ele diz: e eu estou convosco todos os dias. Às vezes nós lemos e parece que passamos batido, mas o Senhor, Ele está conosco todos os dias. Quando Ele dá essa instrução de nós irmos, Ele está dizendo: você pode ir porque eu estou contigo. Não estou falando que você precisa sair por aí, sair da sua cidade, né, do seu estado, mas é irmos aonde tiver uma pessoa que você conhece que ainda não tem Jesus em suas vidas. Como eu falei no início, amados, daqui a pouco haverá o rapto da igreja. Jesus vem buscar a igreja, Jesus vem buscar os salvos. E tem muita gente ainda aí fora que precisam ser salvas. Tem muita gente ali fora, talvez parentes seus, vizinhos, que precisam conhecer o Senhor Jesus. Amém?
A grande missão que Jesus deixou para mim e para você é de ganhar almas, ou seja, evangelizar. E evangelizar, né? Evangelho são as boas novas. E nós vamos ali e falamos para as pessoas das boas novas. Você talvez possa dizer, mas eu não sei muita coisa. Aquele pouquinho que você sabe é o suficiente para que uma alma possa vir para a casa de Deus. Nós não podemos esperar que as pessoas adentrem a igreja sozinhas. Inclusive, algumas até entram, mas não é normal isso. Precisa nós, cada um de nós, fazermos a nossa parte de levar o Senhor Jesus a essas pessoas. Vocês não se sentem bem na casa de Deus, meus amados? Eu creio que sim, né? Até agora, como eu falei, nós prestamos um culto a Deus, nós vimos a ação do Espírito Santo aqui neste lugar, sobre a sua vida. Mas existem pessoas que não sabem o que é isso. E eles necessitam saber. Eles precisam disso. Essa é a nossa missão. Aqui eu quero falar um pouquinho a respeito que a pesca, né, o evangelho, ele pode ser individual ou coletivo. Eu quero falar mais do coletivo no sentido da rede, né? Coletivo com redes, onde precisa mais de uma pessoa. Nós lemos no texto que quando Jesus chamou, ele chamou os 2 irmãos, ou seja, 2 pessoas em uma rede, é o suficiente. Mas se não tiver rede, 2 pessoas já é o suficiente. Você e mais aquele que não conhece Jesus, é o suficiente. Isso é uma pesca coletiva, é uma pesca com rede. Rede, como eu falei também, fala de relacionamentos. Mateus 4,18 diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E eles deixaram de ser pescadores. Eles passaram a ser pescadores de almas, pescadores de gente. E é isso que nós somos. Essa é a missão que Jesus deixou para conosco, que nós viéssemos ganhar almas para Jesus. Como eu falei, rede fala de relacionamento, e relacionamento também tem uma ligação com unidade. João capítulo 17, o versículo 21, ele diz: para que todos sejam um. Então nós precisamos ser um também na igreja, no modo de pensar. Claro que tem umas divergências, né? Mas no geral nós precisamos ser um no modo de pensar. Ou seja, a igreja, ela precisa ser um, pensando que ali fora tem pessoas escravas, pessoas nas mãos de Satanás. Como nós vimos recentemente e oramos aqui combatendo esse mal contra as crianças, ali, essas pessoas que estão ali, elas estão possuídas por um ser que não conhece o Senhor Jesus. Estão possuídas por Satanás. Este ser é que não conhece o Senhor Jesus. Essas pessoas, elas precisam ser salvas, meus amados. Alguém precisa levar a palavra de Deus para eles. Então, a unidade, né, é o relacionamento. E nós precisamos ter esta unidade, e nós precisamos ter também este relacionamento, um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento também com os irmãos. Lendo o texto de João 17, 21, né, diz que para que as pessoas do mundo crerem que o Pai enviou Jesus, elas precisam ver em nós também a unidade, o relacionamento, e precisam ver em nós também Jesus. Por isso nós precisamos, amados, ter um modelo, ser também um modelo. Muitas vezes somente as nossas ações, somente os nossos exemplos são suficientes para aquela pessoa querer saber como que nós somos diferentes, o porquê que nós somos diferentes. Mas a grande maioria ainda precisa que alguém leve uma palavra para ele. E existe muita gente necessitando. Nós ganhamos almas para Jesus, principalmente através dos nossos relacionamentos. Você vai ver isso lá na base de dados, no segundo ponto que eu estarei ministrando. Amados, Deus tem colocado no meu coração esse ano falar muito a respeito dos relacionamentos. Não tem como nós termos uma vida
com Deus sem relacionamento com Ele, sem relacionamento com a igreja, sem relacionamento com os irmãos. É necessário o relacionamento. E o Senhor Jesus tem ensinado isto, Ele ensinou isso, Ele deixou isto para nós. Amém, meus queridos? Nós precisamos ver essa importância de ser um. Se você ler Atos capítulo 2, do 42 ao 47, você pode ler em casa, assim que houve a primeira leva de conversão, ali nós podemos ver que eles eram um. Eu vou ler o versículo 47, Atos 2, do 42 ao 47, eu vou ler só o 47, que diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam salvos. Mas eles eram um, eles tinham tudo em comum. Eles andavam juntos, eles comiam juntos. Teve uma situação em que aquilo que eles tinham não era deles. Era daquele pessoal que estava ali levando a palavra de Deus. Era daquele pessoal que estava ali aprendendo de Jesus. Eu não estou falando aqui da questão de ser um, eles tinham tudo em comum, não estou falando de socialismo, estou falando da presença de Deus, estou falando deles estarem juntos, deles terem relacionamento, deles terem unidade. Isto é evangelismo com rede, isto é evangelismo através de mim e através de você. Amém, meus queridos? Eles oravam junto, eles comiam junto, eles estavam o tempo todo juntos, e é isso que nós temos que fazer. Nós aqui na igreja, amados, nós oramos juntos, aos domingos, lá na salinha, algumas pessoas, nós oramos juntos aqui na igreja, nós temos comunhão juntos, neste momento do culto, mas também nós temos comunhão, temos oração, durante a semana, nos grupos familiares, e agora, como o Ney comentou, para aqueles que nos visitam, aqueles que estão nos conhecendo, tem um grupo de integração, um grupo de estudo às quarta-feiras. É algo importante para nós nos conhecermos, para nós termos relacionamento. Amém, meus queridos? As redes, presta atenção, nós estamos falando de rede, de lançar a rede, e rede como pessoas, rede como relacionamento. As redes podem se romper. Lucas capítulo 5, você faça uma analogia, né? Estou trazendo isso para a igreja, estou trazendo isso para as nossas vidas, não só aqui dentro, mas lá fora também. As redes, elas podem se romperem. Lucas capítulo 5, do 5 ao 6, diz assim: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam uma grande quantidade de peixe e rompiam-se as redes. Se você lançar uma rede ao mar, vamos falar ali da fabricação, né, da pesca, da fábrica de pesca, eles lançam uma rede ao mar, atinge um monte de peixes. Esses peixes, eles são pegos dentro de uma rede, e devido à multidão, e glória a Deus por isso, né, multidão de peixes, as redes começam a se romper. Mas não é legal que a rede se rompe, porque se a rede se romper, o que acontece? Os peixes vão embora. Preste atenção nisso na sua vida também, na sua rede de relacionamento individual. E aqui o texto diz que as redes estavam se rompendo. Se as redes se rompem, nós começamos a perder os peixes. Nós começamos a perder os relacionamentos. E muitas vezes existem umas redezinhas dentro da nossa igreja, dentro da família, dentro do local de trabalho, que estão começando a se romper. E não é legal que isso aconteça. É bom que nós lancemos a rede, é bom que tenha essa pesca com a rede, que venha uma multidão de peixe, mas quando trazemos para o nosso lado de relacionamento, né, pessoal ou coletivo, essa rede se romper não é legal. A gente pode perder algumas coisas. Amém, meus queridos? Eu quero trazer aqui um exemplo de rompimento de rede. Eu preciso dar uma acelerada. Mas eu quero ler esse texto aqui,
de Atos 6, do 1 ao 7. Tem aí para projetar para mim, por gentileza? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós consagraremos a oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e eles elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e orando-lhes, lhes impuseram as mãos. Tem mais um ou era só esse? Mais os 7, né? Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Nós podemos ver aqui um exemplo de uma rede que se rompeu, porque houve um acréscimo muito grande de discípulos, de pessoas que aceitaram o Senhor Jesus, e também junto com este povo, precisou ajudar as viúvas. Se você olhar ali, as viúvas começaram a reclamar porque elas não estavam sendo atendidas. Mas ainda bem que os discípulos viram isso e tentaram e consertaram também este problema de rompimento de rede. Eles disseram: olha, nós vamos eleger aqui o grupo de serviço, os diáconos. Vocês vão fazer isso, vocês vão distribuir. E nós vamos nos dedicar à palavra de Deus. Por isso é importante que nós venhamos chamar vidas para Jesus, levar vidas para Jesus, mas também quando essas vidas chegarem, nós precisamos acolhê-las e também cuidar delas. Amém, meus queridos? Se as redes se romperem, nós começamos a perder os peixes e os relacionamentos, eles vão se quebrando. E quando se quebra um pequeno relacionamento, quando se dá apenas uma rasgadinha numa rede, como nós vimos ali, as pessoas começaram a murmurar, e ali até elas tinham um pouquinho de razão, porque eles foram até, eu creio que ensinados errados. Jesus, ele trouxe a missão, era o ID, e eles, além do ID, eles começaram a fazer obra social, e depois que você começa algo, não dá para parar. Então nós vimos aqui que aquelas pessoas que se sentiram desprezadas, elas começaram a reclamar. E devido ao crescimento da igreja, as coisas vão apertando, e eles viram: poxa, esqueceram de mim nisso, esqueceram de mim daquilo. E a igreja, na murmuração, eles diziam: a igreja não é mais a mesma, estão me deixando para trás. O homem de Deus já não são mais os mesmos. Não estão vendo isso, não estão vendo aquilo, e de repente disseram: opa, está acontecendo algo ali, rasgou uma rede, vamos consertar essa rede, precisamos consertar. E de repente, eles estabeleceram esse diaconato, esse grupo de serviço, e se resolveram. Mas você vê, amados, como é complicado quando algo se rompe. Nossas vidas, será que não existe alguma coisa que já se rompeu e nós precisamos consertar? O que fazer quando as redes se rompem? Resolver de imediato. Precisamos fazer a manutenção. Um outro texto que nós podemos ver, em Lucas 5:2, diz assim: e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Interessante. Qual o motivo dos pescadores lavarem as redes? Não sei se você lê a palavra e começa a meditar. Por que eles lavavam as redes? Não sei se tem algum pescador profissional aqui, que poderia dizer, mas não tem tempo para poder explicar. Então eu vou resumir aqui. Por que eles lavavam as redes? Se elas já vinham da água. Porque quando os peixes entravam na rede, era uma quantidade enorme de peixe. Vai meditando nisso e trazendo para o seu dia a dia, amém? Então, os peixes, com o arrasto e com a grande multidão,
que entrava na rede gerava um atrito. E alguns peixes esmagavam e ficavam resíduos nas redes que apodreciam e rompiam as redes. Então esses pescadores, eles lavavam, eles faziam a manutenção para que as redes não viessem a se romper. Não é interessante isso, meus amigos? Nós precisamos entender. Nós precisamos, muitas vezes, lavar as nossas redes de relacionamentos, as nossas redes dentro de nossos grupos, dentro do nosso trabalho. Um outro texto diz que eles estavam consertando as redes. Mateus 4:21 diz: passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. Consertando as redes. E chamou-os. Amados, consertar é diferente de lavar. Estamos falando de pescaria com rede, evangelismo com rede e relacionamento nosso também. Então, consertar é diferente de lavar. Lavar é prevenção do problema. Nem sempre nós conseguimos fazer isso, seria interessante, né? E consertar é a manutenção. Se a pessoa está consertando, é porque já aconteceu algo, já se rompeu, e nós temos que ir ali, amarrar, consertar, para que não haja um problema maior. Amém? Quem está entendendo, meus amados? Quem está entendendo que você foi chamado para levar a palavra de Deus àqueles que estão ali fora, aqueles que não conhecem o seu vizinho, o seu parente? E para isso, muitas vezes, nós precisamos lavar as nossas redes pessoais, nós precisamos consertar, né, fazer a manutenção também nas nossas redes e também consertar as nossas redes. Eu particularmente, falando de rede, fico muito triste mesmo, quando alguém sai da igreja, né, ela sai da igreja assim por um motivo às vezes banal, e a gente não conseguiu resolver aquela situação. Quando eu falo de sair da igreja, eu estou falando de pessoas que já caminharam conosco muito tempo, né, estiveram inseridas em grupos familiares muito tempo, e às vezes, por uma falta de manutenção de rede, ou por causa que não lavamos a rede ou não consertamos, essa pessoa vai embora. Se você olhar as igrejas, elas estão cheias desses tipos de problemas. Por isso nós precisamos consertar e lavar as nossas redes. Nós muitas vezes perdemos pessoas que nós demoramos muito para alcançar, perdemos por falta de prevenção, por falta, às vezes, de manutenção. Amados, consertar exige esforço, dá desgaste, mas é preciso consertar. É preciso consertar. Amém? Não dá para empurrar com a barriga. E nós precisamos estar com as nossas redes, com o nosso corpo consertado, com a nossa vida consertada, para que nós possamos levar também a palavra ali fora para aqueles que necessitam, assim como o Senhor Jesus falou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E eu estarei convosco todos os dias. Quero dar mais um exemplo aqui, que precisa ser consertado, e daí já é para alguém que já está na igreja, que já é mais maduro. Filipenses capítulo 4, versículo 2, na NVT, na versão NVT, diz assim: agora suplico a Evódia e a Síntique, tendo em vista que estão no Senhor, que resolvam seu desentendimento. Amados, está falando de pessoas que andavam com Paulo, 2 mulheres que andavam com Paulo. Paulo, resumindo, ele disse: essas amadas irmãs que cooperavam com ele, resolvam suas diferenças, resolvam os seus relacionamentos. Porque nós precisamos levar a palavra de Deus, nós precisamos alcançar o perdido. Amém, meus queridos? Eu coloquei uma frase aqui, bem-aventurado os flexíveis. Existem pessoas que são muito flexíveis, e existem pessoas que são flexíveis, que têm o dom de resolver essas situações de pesca de rede. Amém? Vamos lançar a rede. Consertamos primeiro as nossas redes pessoais e depois vamos ali fora e levamos a palavra
para aquele que necessita. Você tem condições. Você que está aqui nessa noite, você está ouvindo uma palavra. Essa palavra é suficiente para dizer que aquele que não conhece Jesus precisa conhecer Jesus. O tempo se abrevia. Não dá para esperar muito tempo. Amém? Eu quero ir para o segundo ponto, que é o evangelismo eficaz. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e versículo 4 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Amados, que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento e conhecimento da verdade. Amados, se o líder é ganhar o mundo, nós precisamos orar, nós precisamos evangelizar aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. É algo que está dentro de nós. Talvez não estava até agora, mas precisa estar, porque esta é a missão, esta é a comissão, esta é o id do Senhor Jesus. Você não está aqui por acaso. Existe até um livro dizendo, você não está aqui por acaso, nesse mundo por acaso. Existe algo mais para você. E você que ainda não levou uma alma para Jesus, você não imagina a satisfação que é levar alguém para Jesus e que essa pessoa, ela continue e persevere. Amém, meus amados? O desejo de Deus é que todos se salvem. O nosso desejo talvez não seja que todos se salvem. Existem algumas pessoas que você talvez pense, aquele é o desejo de Deus. Jesus, quando ele morreu por todos. Ele morreu por mim, morreu por você. Ele perdoou todos os pecados, passados, presente e futuro. Então, a salvação é para todos. A salvação é para aquele vizinho que você às vezes acha que é chato. A salvação é para aquele bandido, ele precisa de salvação. Amém? Então, uma pesquisa feita no mundo todo. Então agora eu vou entrar nessa base de dados para encerrar. Deixa eu ver como é que está o meu tempo. Uma pesquisa feita no mundo todo sem distinção de público. Qualquer raça, qualquer credo que eu digo cristão, né? Aqueles que são cristãos. Classe social, idade, etc. Eles apresentaram essas pesquisas, os resultados quase que 100% iguais, bem parecidos, em todo e qualquer lugar, no sul, no norte, no Brasil, nos Estados Unidos, na África. Isso já fazem 30 anos, e agora foi feita uma nova pesquisa, e esses mesmos dados, eles continuam valendo. Então, não sei se você gosta de estatística ou não, eu sei que nós vivemos no sobrenatural, né? E estatística é ciência, é sobrenatural, mas aqui era uma pesquisa que fizeram entre os cristãos, e essa pesquisa, ela é muito importante para nós vermos, né? Já fazem 30 anos que os resultados são iguais, para vermos qual é o melhor tipo de evangelismo. Não quero aqui combater os métodos, né, nem frentes de evangelismo. Não quero fazer isso, tanto que eu estou ministrando a palavra de Deus a respeito do evangelismo. Mas esses resultados me tocaram forte, porque é algo que eu sempre tive essa convicção comigo. O resultado final é aquilo que eu sempre pensei. A pergunta era, fizeram uma pesquisa há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos, e agora, a mesma pesquisa, vários lugares, várias nacionalidades, várias igrejas. A pesquisa era, como você foi conduzido a Cristo? Amados, tinha 9 respostas, creio que nós vamos passar aí. A primeira, com 1%, ou seja, o último lugar, né? Evento ou campanha evangelística. Não sei se você sabe o que é isso.
O próximo. Como você foi conduzido a Cristo? 2. Outros em geral. As pessoas responderam. Como é que você foi para Cristo? Responderam vários tipos de resposta. 2% só. 2% em estudos bíblicos. 2% através do pastor. Amados, o pastor, ele não ganha muita gente para Jesus, né? Tá a prova ali. Muitas vezes nós fizemos o apelo aqui, vem algumas pessoas aceitam Jesus, mas na realidade não foi o pastor que fez isso. Próximo, 3% com uma visita. 4%, uma atividade de igreja, um evento. A gente fez um evento na igreja, 4% foi conduzido a Cristo. 6% assistindo um culto. 15%, agora nós estamos chegando no final. 15% por uma necessidade especial. As pessoas, muitas pessoas, 15%, elas vêm para a igreja por causa de uma necessidade especial. E agora, o principal, como que você veio para Cristo? 65% disseram que vieram para a igreja por causa, quem convidou ou quem conversou, foi um amigo ou um parente. Não tenho tempo para fazer essa pesquisa aqui, mas eu acredito que se nós fizermos essa pesquisa aqui dentro, em média 65% vieram para a igreja, foram conduzidas a Cristo, por causa de um amigo ou por causa de um parente. Não sei se vocês conseguem entender por que eu conversei anteriormente e embasei a respeito da pesca com rede, a respeito do relacionamento que nós devemos ter com os irmãos, porque nós precisamos ter bom relacionamento entre nós irmãos para poder atingir esses 65%. Não sei se você gosta desses números ou não, mas os 65%, ele mostra claramente que ainda não tem uma maioria na nação cristã, nós somos apenas 25%. Não tem uma maioria cristã, né, na nossa nação ou no mundo, é por causa de quem? Por causa de mim. Eu é que não levei uma pessoa para um amigo ou para um parente. Porque 65%, né, pasmem, é isso. E daí, como existe esse percentual de 65%, o 15% é muito grande, você viu que o resto é bem pequeno, meus amados, os percentuais. Então, esse pastor, ele foi atrás e queria saber, né, qual era essa necessidade especial que 15% vieram para Jesus. Eles disseram, saúde, família e financeiro. Por causa disso. E quem falou de Jesus para vocês? Foi um amigo ou um parente. Ou seja, 65 mais 15, 80% vem para Jesus quando nós falamos para um amigo ou para um parente. Como eu falei, não quero combater, né, campanhas, não quero combater frentes de evangelização. Precisamos, área social, precisamos. Mas o responsável maior somos nós. Nós somos os responsáveis. Maior para que esta igreja encha, para que aquela igreja encha, para que o barco do outro encha, para que nós possamos chamar mais barcos. Depende de mim e depende de você. A nossa grande comissão é o ID, é pregar o evangelho. E nós devemos pregar o evangelho com sabedoria. Precisamos ter sabedoria para ministrar a palavra. Relacionamento é a palavra-chave para nós ganharmos. Só que a Bíblia relata, e eu vou terminar com isso, eu tinha outros itens para falar, mas até aqui é o suficiente. A Bíblia relata em Colossenses, não sei se dá para colocar, Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz assim:
Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Devemos aproveitar bem as oportunidades que nós temos, com sabedoria, e que a nossa palavra seja agradável, temperada com sal. Amém, meus queridos? Não adianta você dizer, aceita Jesus. Ah, não sei o que ele sei. Então você vai para o inferno se você não aceitar. Não é assim, meus amados. Nós não podemos ser aqueles crentes chatos que querem enfiar Jesus de goela abaixo. Nós temos que ter exemplo. Nós temos que ter as nossas redes, nossos relacionamentos consertados, para poder ir ali fora, para o nosso amigo ou parente, e levar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus pela sua vida.